Eu comecei a odiar o excesso e procurar a calma. E aí, eu vim parar em São Paulo. Contraditório, né? Se tornar ninguém em lugar nenhum e em tempo algum. Eu li essa frase e me tocou muito. Morar em São Paulo tem sido muita coisa, inclusive contraditório. Eu ainda não sei como eu vim parar aqui e por que eu ainda tô aqui. De verdade. Na realidade, todas as minhas decisões da vida são baseadas em forças muito maiores do que eu. No meu trabalho. Essa é a força que me governa a vida inteira. E as oportunidades também. São Paulo tem essa urgência que toda cidade grande tem. Sabe quando faz o coração bater num ritmo mais acelerado que só a valeriana e um floral me fazem dormir? Eu gosto. É como se fosse uma droga. Como se fosse aditivo. Chega a sufocar, sabe? As batidas do coração. Apesar de eu amar a calma e o silêncio, saber que eu tenho a possibilidade de sair por aí e viver, mesmo que eu não esteja fazendo isso, me traz liberdade. Eu continuo sentindo que eu moro no exterior e muitas vezes eu já me peguei falando disso. Nos últimos 10 anos eu morei pelo mundo. Eu atravessei oceanos literalmente. Camboja, Vietnã, China, Índia, Malásia e Tailândia, esses só foram os países que eu visitei no ano passado. Olha aqui, meus amigos, não precisava botar a chave em lugar nenhum. Caminha. Nossa, tem um barulho de buzina. Nossa senhora. Vou ligar minha Wi-Fi. Eu vou falar com meus familiares. Aqui. Gente, olha essa buzina. Será que tem uma janela aqui? É isso por hoje, meus amigos. Vamos lá, que amanhã tem muito mais. E quem diria que agora eu tô aqui em São Paulo? E estando aqui em São Paulo, no Brasil, um lugar que eu queria me sentir pertencente, eu acabei me sentindo completamente o oposto. Parece que eu ainda tô morando fora. O lado bom da maturidade é que pela primeira vez eu consigo me ouvir. Então, de verdade, eu sei quais são as minhas prioridades. Tudo sai dos trilhos se eu me esforço demais e dou muito do meu carisma para as pessoas. O foco agora e da minha vida está sendo simplesmente ser uma pessoa melhor e ir vivendo. E com o flow da vida. Não que isso não tenha acontecido no passado, mas agora, morando em São Paulo, eu só tô indo com o flow. Quando eles me perguntam qual está sendo o meu plano para o futuro, qual está sendo a minha expectativa, eu simplesmente digo que a minha resposta é que eu quero estar presente, eu quero ser presente para as pessoas e evoluir enquanto viva e desfrutando todas as experiências que a vida me proporciona. Aí eu sumi do Instagram. Eu tô mostrando a vida de um jeito diferente. É um processo de desapego que tá acontecendo, onde eu não tô mais provando para as pessoas que eu tô vivendo muito, e mesmo assim eu tô feliz. Eu acho que eu parei porque antes eu fazia por ego. E eu acho que a minha vida é muito atraente para as redes sociais, é um prato cheio. Eu tô sempre carregando uma mala, um sonho, tô sempre num apartamento novo, num país novo, num aeroporto novo. Eu chego num destino com carimbo no passaporte. Só que chega uma hora que fazer esse esforço tá sendo sobre-humano. Sabe um docinho que pouca gente fala, que é uma delícia, e eu juro que tu tem preconceito? E assim, se você é vegano, vegetariano, você vai amar, então vem comigo, eu vou fazer agora. Tofu, chega de preconceito. Vou colocar essa aqui, o Evo. É isso, olha que chocolatuda, olha a textura. O segredo é deixar na geladeira gelando e do jeito... E o segredo é comer com frutinhas e com alguma coisa crocante junto. Eu sempre subestimei São Paulo. Eu achei que eu dominaria muito mais essa cidade, mas ela acabou me dominando. Aqui vai um relato de quem já viajou muito. Quando eu fui pela primeira vez para Bali, eu pensei, poxa, eu achei tão parecido com Florianópolis. Não tô querendo desmerecer Bali, não tô querendo tirar teu sonho de conhecer Bali, Havaí ou qualquer outra praia paradisíaca, Maldivas. Mas toda praia é linda, toda praia tem seu encanto, e eu achei Bali muito parecido com Florianópolis. E aí eu tô aqui em São Paulo, e eu pensei, uau, embora eu esteja no Brasil, às vezes me parece um pouco China, às vezes me parece um pouco a correria de Bangkok. Sei lá, quando a gente viaja muito, eu acho que o mundo se torna pequeno, porque a gente percebe
que o nosso mundo, na realidade, é a gente mesmo. É a gente que se leva a viajar, a gente leva o nosso mundo, a nossa bagagem, o nosso olhar para onde quer que seja. E não o contrário. Não sou eu que tô conhecendo São Paulo, eu acho que São Paulo tá me conhecendo, tá conhecendo o meu mundo, e o meu mundo tá interagindo com São Paulo. Será que isso é muita viagem para você? Na amiga. Nossa, gente, comprei uma esfirra. Olha o tamanho da caixa que veio, gente. Olha só. Pensei, uau, né? Vou ter umas baita de uma sobremesa, uma esfirra gluten free. Caralho, mano. A janta. Ai, 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 Camila. Seca. Dura que é um pau. Mas... Quando o mundo se torna pequeno, a gente percebe a importância do nosso mundo. O mundo interno precisa estar organizado para absorver tudo ao nosso redor. São Paulo se transformou a minha cidade no interior, a minha casa, o meu silêncio, a minha paz. Uma cidade que às vezes parece que a gente está no acostamento, andando a 1 km por hora, enquanto as outras pessoas estão numa Ferrari, numa via expressa 300 km por hora, sabe? Então é isso. Eu fui pra lá, eu tô aqui, eu dei a volta ao mundo e voltei, e tá tudo igual. Bom dia, meus amigos. Dá pra ver quanto cabelo que eu vou perdendo no meio do caminho, ó. Dá pra ver os baby hair. Ah! Mas vamos lá. A segunda maquiagem também, eu tive que tirar a outra. Um pouco de... Ih, tô falando, não tô falando. Eita. Ah, so cute. O uniforme da escola. Hello! Uau! Uniforme da escola. Cute. Porque essa experiência está sendo vista do meu mundo interior, através dos meus olhos. Eu sei que pode ser muito contraditório, mas se você chegou até aqui, é porque você precisava ouvir isso. O barulho, às vezes, pode trazer a calma. Sabe por quê? O trânsito, apesar de barulhento, pode trazer paz, pode trazer um momento de meditação. O mundo está sempre acontecendo, o mundo vai ser sempre corrido, aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade. O mais importante é a forma que você vê. De que às vezes a nossa cidade interna está muito mais bagunçada que o trânsito lá fora. A nossa cabeça está muito mais tumultuada do que as estradas, as ruas, o metrô, o ônibus. Às vezes, tudo que a gente precisa é um tempo pra gente mesmo. Então, se você chegou até aqui, eu te convido a fazer essa pausa. A se dar esse presente de tomar um banho mais demorado, se olhar com cuidado, e entender o que te faz bem nesse momento, o que você precisa hoje para se sentir bem com o resto do mundo. Às vezes o mundo não tá contra a gente, ele tá aqui a nosso favor. O mais importante é a gente olhar com carinho pro mundo, para as pessoas que convivem com a gente e pra nossa vida. Eu tô deixando na descrição desse vídeo também vários livros que transformaram o jeito que eu vejo a vida, e eu leio eles principalmente de manhã, esses livros mais motivacionais. Se fez sentido pra ti, deixa teu like, um emoji nos comentários, eu te vejo na próxima. Obrigada por quem chegou até aqui, um beijo. Tchau, fiquem bem. Meu segundo dia aqui em Bali, amigos, e eu não fui pra praia. A gente foi por quê? Pra festa, nem filmei. Tô fazendo só assim uns recortes pra mostrar pra vocês umas partes, né? Porque assim, eu quero aproveitar também. E aí agora eu tô indo pra praia. Vou mostrar como é que é a praia.